coisa que sempre é importante é olhar a questão dos tipos de governo aplicados às empresas, né? Que é o que eu sempre puxo. Porque se você olhar, nós temos uma classificação política, né? A forma como nós aprendemos. Aristóteles tinha uma classificação muito boa das formas de governo e nós, por vezes, usamos de outra maneira, que confunde os conceitos. Aristóteles dividia em 3 formas de governo boas e 3 formas de governo ruins. As formas de governo boas, a saber, são monarquia, que é o governo de uma pessoa com responsabilidade pessoal, seguindo a moral, sacrificando pelos outros. Aristocracia, que é um grupo de pessoas, significa não gente com peruca dançando com salto alto, mas o grupo dos melhores, ou seja, as melhores pessoas governam, o grupo de excelência governa. E Aristóteles chamava também politia, que é uma multiplicidade de pessoas governa, mas o que é essa multiplicidade? É um sistema que vai premiando as pessoas de acordo com o mérito delas, de acordo com a capacidade de gestão, e elas têm regras claras para a ascensão social. E se nós olharmos, Aristóteles fala da perversão dessas formas de governo. A perversão de uma monarquia é a tirania, ou seja, é o governo em benefício de uma pessoa, é o governo de uma pessoa sem responsabilidade, que quer controlar as outras sem sacrificar. Oligarquia, que é um governo de um grupo de pessoas que não se responsabiliza pelas coisas. E democracia, Aristóteles vê como um termo pejorativo, que é o governo das pessoas, que cada um quer uma coisa, todo mundo quer tudo, e como cada um olha só para o seu interesse pessoal, ninguém coopera para o bem comum. Então, para Aristóteles, república e democracia são opostos, né? E quando nós olhamos a experiência de uma empresa, nós vemos que esse ciclo ele vai passando na história de uma empresa. Normalmente uma empresa começa a crescer e se desenvolver como monarquia heróica. Tem um cara que chega e fala, cara, vou fazer acontecer, vamos lá, custe o que custar, não importa qual negócio, se der errado, eu vou lascar, vira a noite, faz a coisa. Então, você vai vendo essa ascensão, né? Depois, quando uma empresa chega numa maturidade, ela tende a virar o regime que Aristóteles considera o ideal, que é uma monarquia mista. Ou seja, você tem lá um CEO ou um dono que continua com aquele papel presente, atuando na empresa, mas você tem também um grupo, ele se cerca de pessoas muito qualificadas, então ele tem um grupo que ele consegue compartilhar essa expertise e também tem regras claras do como a pessoa consegue subir na empresa, eu sei como premiar as pessoas, eu sei como descentralizar o poder de uma maneira inteligente dentro de uma hierarquia. Conforme uma empresa vai se degenerando, ela começa a lembrar as formas de governo ruins do Aristóteles. Então, eu sempre brinco com as pessoas, imagina se uma empresa fosse feita com votação. Todo mundo vai votar tudo o que quer em todas as decisões. Seria o caos. Inclusive, eu convido qualquer pessoa a fazer o teste. Vota todas as decisões para serem votadas na empresa. Mas o mais comum para a decadência de uma empresa é oligarquia. Ou seja, a empresa vai sendo controlada porque, sei lá, a gente fez o IPO, agora todo mundo vai morar na Flórida, eu me aposentei, o que eu tenho a ver com isso? E aí, por vezes, o valor da ação vai lá, decola e depois já ele tem aquelas bolhas assim de IPO, já depois. Não, o caso clássico do Elon Musk, né? Ele chegou ali, não era uma empresa mais. A empresa vai ser meio que governada pelo board da empresa. Teve alguém que falou, mas Guilherme, uma empresa não pode ser outra forma de governo, tipo, ele governar pelo board. Fala, cara, a função do board não é governar a empresa. Se o board está governando a empresa é porque provavelmente alguma coisa está errada. E tem gente que às vezes vira para mim e fala, mas como assim monarquia, Guilherme? Monarquia, eu quero dizer, simplesmente tem uma pessoa governando, o CEO nada mais é do que isso, um dono nada mais é do que isso. Isso é simplíssimo de entender. Mas assim como o CEO não necessariamente herdou o cargo, embora muitos donos tenham herdado propriamente, também nem todas as monarquias foram herdadas. Não é bem assim que funciona em todos os casos. Sei lá, o Sacro Império Romano Germânico, que era a Alemanha, que inclusive dá a cor amarela da camisa do Brasil, a camisa da seleção brasileira é amarela, é dourada, na verdade, em herança dos Habsburgos, que era a casa de Dona Leopoldina, que é do Sacro Império Romano Germânico. Portanto, o Brasil tem uma cor mais legitimamente alemã na camisa dele da seleção do que a seleção da Alemanha. E é um dourado, né? É o dourado. Esse dourado representa isso, era uma monarquia eletiva, eles elegiam um rei. Agora, então, a partir do momento que você entende isso, oligarquia normalmente é o modo como degenera a coisa. Igualzinho que aconteceu no Brasil. O governo que degenerou o Brasil foi em grande parte oligarquia. Aliás, quando você começa a pensar a crise política brasileira como oligarquia, você entende perfeitamente isso. O caso do Twitter é muito curioso, porque ali é a tomada monárquica saindo de oligarquia, na terminologia aristotélica. Ou seja, quem governa a empresa não é acionista. O board está lá e deu o Elon Musk e fala, cara, tá aqui a grana, eu que mando. Essa é uma... E poucos e raros os casos assim, né? E são muito interessantes. Você pegar 2 filmes muito famosos de empreendedorismo. A Grande Aposta e o filme do Steve Jobs.
Legal. Os dois tratam exatamente desse tema. Porque se você pegar a grande aposta, é o quê? Tem uma oligarquia, tem um produto imobiliário falso, tá todo mundo se protegendo, tem um cara, um jogo de interesses. E aí chega um grupo de investidores, 3 mais notórios, né? Depende de como você olhar. Não, e a atuação fantástica, né? 3 grupos, pelo menos, que trucam. Esse trucar é responsabilidade pessoal. É o cara que fala, não, cara, eu tô aqui, o grupo de vocês está errado e eu tô aqui, eu tô falando que esse negócio é falso. Os caras recebendo e-mail, fala, tira meu dinheiro da conta, e o cara desligando a tela e falando, tocando bateria e falando, bicho, deixa rodar. E se você pegar o filme do Steve Jobs, claramente o cara da Pepsi é oligarquia, ou seja, e o Steve Jobs é monarquia. As pessoas não pensam o Steve Jobs como monarca, ele provavelmente não usaria... Não, mas ele saiu, né? Depois deu o caos geral e se não fosse ele tomar o retorno dele não funcionaria. Então, é difícil usar essa palavra, provavelmente o Steve Jobs, claro, não pensaria ela para ele mesmo, mas o fato é que é o quê? É o cara que chega e banca e fala, cara, esse é o produto, eu vou anunciar, bota aqui no meu nome. E quando nós olhamos na história, nós vemos esse mesmo padrão. Veja o contraste que eu falei. A princesa Isabel é uma pessoa que tem responsabilidade pessoal, que fala, cara, vai abolir a escravidão porque eu, Isabel, estou aqui bancando, tem que abolir. Foi um dos motivos que tiraram ela do poder, foi um dos motivos da proclamação. É horrível isso tinha que ser melhor ensinado nas escolas.